Fala aí pessoal, beleza? Mais uma aulinha do nosso canal aí começando, mais uma aulinha do nosso Tô Careca de Saber começando. Aqui quem fala é o professor Rafael, professor de Geografia aqui do nosso canal, Tô Careca de Saber. Hoje vou trazer para vocês o conteúdo de Geografia Agrária, tá? Mas antes de começar, vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, dê o like, manda esse vídeo para todo mundo, papagaio, periquito, para o seu colega que faz ensino fundamental, para o seu colega que está no ensino médio, aquele colega seu que está prestando vestibular, vai fazer Enem, vai fazer prova para federais. Esse conteúdo é muito importante, tá? Então hoje a gente vai tentar aqui abordar Geografia Agrária, tá? Êxodo rural, vou tentar explicar para vocês o que vem a ser o êxodo rural. Êxodo rural pertencente à área da Geografia Agrária, tá? Mais uma vez, como eu disse para vocês, assunto muito recobrado, muito recorrente nos vestibulares inteiros do Brasil, principalmente do Enem, tá? Beleza? Então, pessoal, Geografia Agrária, êxodo rural. Professor, o que vem a ser o êxodo rural? Êxodo rural é o processo de migração de pessoas do campo para a cidade. Professor, como assim? O processo de migração de pessoas do campo para a cidade. Vou tentar desenhar aqui para vocês, ó. Zona rural, cidade. Vamos lá, mais uma vez. O que foi o êxodo rural? Êxodo rural é o processo de migração de pessoas do campo para a cidade. Ou seja, então, o que foi o êxodo rural? O êxodo rural, pessoal, foi a saída de milhares de pessoas do campo, da zona rural, em direção às cidades, certo? Simplificando aqui, assim, a grosso modo. O que foi o êxodo rural? Foi a saída de milhares de pessoas do campo, da zona rural, em direção às cidades, certo? Agora, o que levou a acontecer o êxodo rural? Essa saída em massa de milhares de pessoas do campo, da zona rural, em direção às cidades. A gente vai ver aqui, ó, um dos fatores que levou o êxodo rural mundo afora foi a mecanização do campo, ou seja, a chegada das máquinas. A gente já viu o que é o êxodo rural. O que é o êxodo rural? O êxodo rural foi a saída de milhares de pessoas da zona rural, ou seja, do campo, em direção às cidades, indo para os centros urbanos, certo? Agora a gente está vendo aqui, ó, um dos fatores que levou o êxodo rural mundo afora foi a mecanização do campo, ou seja, a chegada das máquinas. O que provocou esse êxodo rural? Foi a mecanização do campo, foi a mecanização da zona rural. Professor, como assim a mecanização? Foi a chegada das máquinas no campo, na zona rural. A gente sabe que quando tem máquinas, precisa de pouca mão de obra. E a pouca mão de obra que precisa é o quê? Mão de obra qualificada. Então, o campo, a zona rural, foi o quê? Passou por um processo de mecanização, ou seja, a chegada de máquinas, né? Colheitadeiras, enfim, tratores, enfim. Todas essas máquinas gigantes que a gente vê na televisão. Então, as pessoas que viviam no campo, as pessoas que viviam na zona rural, elas ficaram o quê? Sem empregos. Por quê? Mais uma vez, quando tem muitas máquinas, onde tem máquinas trabalhando, precisa de pouca mão de obra. E a pouca mão de obra que precisa é o que? Mão de obra qualificada. Então essas pessoas que estavam aqui na zona rural, no campo, elas ficaram sem empregos. Por quê? Porque as máquinas tiraram o emprego dessas pessoas, certo? Então, elas não viram outra alternativa a não ser sair da zona rural, sair do campo e ir em direção às cidades, certo? Isso foi o êxodo rural, pessoal. A saída de milhares de pessoas do campo, das cidades, em direção às cidades. O que provocou o êxodo rural? A mecanização, a chegada das máquinas no campo, na zona rural. Por quê? Porque a gente sabe que onde tem máquinas precisa de pouca mão de obra. A máquina faz o trabalho do homem muito mais rápido e em muito menos tempo, certo? Então a gente já viu o que é o êxodo rural e a gente já viu o que provocou o êxodo rural, certo? Uma outra coisa que provocou o êxodo rural também foi a Revolução Verde. Embora aqui esteja escrito de vermelho, a Revolução Verde foi um fator que contribuiu muito para o êxodo rural, aumentar não só no Brasil, mas no mundo afora. O que foi a Revolução Verde? Eu vou tentar trazer para vocês depois uma aulinha sobre Revolução Verde. A Revolução Verde, pessoal, foi um pacote tecnológico levado para o campo, onde começou a fazer semente modificada geneticamente, começou a consultar meteorologia, começou a fazer a correção do solo, certo? O que foi a Revolução Verde? Um pacote de tecnologias, um pacote tecnológico levado para o campo, que também aumentou muito o êxodo rural, certo? Uma outra coisa também que contribuiu para aumentar esse êxodo rural mundo afora, não só no Brasil, foi a industrialização aqui no Brasil, principalmente em 1930.
Em 1930, o nosso país, o Brasil, ele passa por um processo de industrialização, ou seja, ele começa a se industrializar. Então, essas pessoas que estavam aqui na zona rural, no campo, começaram a perder seus empregos por causa das máquinas. Elas não tinham outra alternativa a não ser migrar para as cidades. Elas viram uma oportunidade de uma industrialização. Opa, aqui no campo nós perdemos o nosso emprego, perdemos as nossas vagas por causa das máquinas, vamos migrar em direção às cidades, porque lá as cidades, agora os grandes centros urbanos começaram a se industrializar. Empresas começaram a ser montadas ali, e eles viram nessa industrialização uma oportunidade, né? Porque eles tinham perdido seus empregos aqui no campo, na zona rural, para as máquinas, por causa da mecanização, e foram para as cidades, por causa, principalmente disso aqui, por causa da industrialização de 1930 que começou aqui no Brasil. Certo? Beleza, pessoal? Vamos lá agora, pessoal, tentar entender aqui um pouco das consequências aqui do êxodo rural, tá? Porque, olha só, a partir do momento que você tem milhares de pessoas saindo da zona rural e indo em direção à cidade, isso vai trazer um malefício, isso vai acarretar alguma coisa, certo? Uma das coisas que o êxodo rural causou, pessoal, foi a favelização, crescente número de moradias informais e em locais de risco, certo? Você tem aqui, ó, milhares de pessoas saindo do campo da zona rural em direção às cidades. Muitas das vezes essa cidade aqui, ela não suporta essa chegada de milhares de pessoas saindo do campo, saindo da zona rural em direção a elas. Então acontece o quê? Acontece a favelização, crescente número de moradias informais e em locais de risco, certo? Lembrando, pessoal, que essas pessoas estão saindo daqui sem qualificação, são pessoas que não sabem fazer absolutamente nada, só trabalhar com a enxada ali, com aquela vida cotidiana do campo, e elas chegam nas cidades, nos grandes centros urbanos, elas se deparam com o quê? Com desemprego, porque eles não têm qualificação, certo? Eles não têm aonde morar, e acaba acontecendo isso daqui, ó, favelização, crescente número de moradias informais e em locais de risco, certo? Uma outra coisa que o êxodo rural causou, aumento do mercado informal. Como assim mercado informal, professor? Mais uma vez, essas pessoas estão saindo aqui do campo da zona rural sem qualificação, sem estudo, sem preparo, indo em direção às cidades, certo? Quando elas chegam aqui nas cidades, as cidades, como eu falei para vocês aqui, ó, o Brasil começou um processo de industrialização em 1930, certo? Essas pessoas estão saindo do campo em direção às cidades, certo? Então, essas pessoas elas não conseguem emprego nessas indústrias. O que acontece? Elas acabam caindo na informalidade, certo? No mercado informal, no trabalho sem carteira assinada. Beleza? Uma outra coisa que o êxodo rural causou, poluição urbana, violência urbana. Como eu falei para vocês, são milhares de pessoas saindo. Muitas das vezes essas cidades, elas não vão suportar essa chegada de milhares de pessoas, pessoas sem qualificação, pessoas sem ter onde morar, e acaba acontecendo todos esses malefícios aqui, tá? O Brasil se tornou um país urbanizado na década de 70, quando 55% da população passou a viver nas cidades. Pessoal, até a década de 60, finalzinho ali de 60, meado de 60, finalzinho da década de 60 e comecinho da década de 70, o Brasil se torna um país 100% urbano. Aliás, o Brasil se torna um país urbanizado. Por que o Brasil se torna um país urbanizado? Porque 55% da população passou a viver nas zonas urbanas, nas cidades, certo? Até meados de 60, finalzinho de 70, finalzinho de 60, comecinho de 70, até meados ali dos anos 60, finalzinho dos anos 60, a população brasileira majoritariamente vivia o quê? Nas zonas rurais. O Brasil era um país o quê? Majoritariamente rural, certo? Por quê? Porque mais da metade da população vivia na zona rural. Quando chega aqui, ó, comecinho de 70, finalzinho de 60, mais uma vez, metade da década de 60 até o início de 70, quando a gente chega aqui em 1970, o Brasil se torna um país urbano. Por quê? Porque mais da metade da população passou a viver na zona rural, certo? A gente tem uma inversão assim, ó. Até meados da década de 60 aqui, a população brasileira vivia mais na zona rural do que nas cidades. Vem chegando, chega a década de 60, vem na década de 60, finalzinho de 60, quando chega em 70, inverte. O que acontece? A maioria da população brasileira, ou seja, mais da metade da população brasileira, passa a viver nas cidades. Então o Brasil se torna um país o quê? Urbanizado, certo? O Brasil se torna um país com a maioria da população vivendo nas zonas urbanas, certo?
foi isso que eu falei, o Brasil se tornou um país urbanizado, década de 70, quando 55% da população passou a viver nas cidades, certo, pessoal? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa aulinha de êxodo rural. Mais uma vez, o que foi o êxodo rural? Foi a saída de milhares de pessoas do campo da zona rural em direção à cidade, certo? O que causou esse êxodo rural? O que causou essa saída de milhares de pessoas da zona rural em direção à cidade? Foi a mecanização, foi a chegada das máquinas no campo. Por quê? Porque os trabalhadores perderam seus empregos, como eu falei com vocês lá no começo da aula. A gente sabe que onde tem máquinas precisa de pouca mão de obra, e a pouca mão de obra que precisa é mão de obra qualificada. Então essas pessoas não tiveram outra alternativa a não ser migrarem, tá? E elas começam a migrar em direção às cidades, certo? Muito por causa da Revolução Verde também, que prejudicou muito a vida dessas pessoas no campo. Eu expliquei aqui para vocês o que é a Revolução Verde. A Revolução Verde foi um conjunto tecnológico levado para o campo, certo? E a industrialização, o Brasil começou a se industrializar em 1930, que também contribuiu muito para essas pessoas saírem da zona rural em direção às cidades, certo? Falei para vocês aqui um pouquinho dos malefícios aqui do êxodo rural, como favelização, aumento do mercado informal, poluição urbana, violência urbana. E falei aqui com vocês, ó, o Brasil se tornou um país urbanizado década de 70, quando 55,98% da população passou a viver nas cidades. Mais uma vez, a gente tem aqui, ó, anos 60, a maioria da população brasileira vivia o quê? Na zona rural, certo? A gente vai vendo aqui assim, ó, vem de 60, finalzinho da década de 60, começando da década de 70, há uma inversão. Por que há uma inversão? Porque a maioria da população brasileira passou a viver nas cidades. Então o Brasil se torna um país o quê? Urbanizado. Por que o Brasil se tornou um país urbanizado na década de 70? Porque mais da metade, mais de 50% da população passou a viver nas cidades. Então o Brasil se tornou um país o quê? Urbanizado. Porque na década de 70, 55,98% da população brasileira passou a viver nas cidades, havendo essa inversão, certo? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Deixe seus comentários aí, qualquer pergunta eu vou responder. Beleza? Se ficou com alguma dúvida, certo? E eu estou aqui para qualquer coisa. Espero que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, me ajudem, dê o like, manda para todo mundo aí. E hasta la vista. Valeu, tchau, tchau.